nós vamos ler João, capítulo 15, de início do 1 ao 8, por favor. Eu aqui atrapalho, né? Mas eu vou sair daqui da frente, tá? João 15, versículo 1. O Senhor está dizendo à igreja aqui, ó: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver a videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao Pai e demonstram que são meus discípulos e são discípulos de verdade. Pai, nós louvamos a Ti e engrandecemos o Seu nome, Senhor, pela palavra que o Senhor preparou para a Sua igreja. Então nós te pedimos, Espírito Santo, sinta-se à vontade nesse lugar, venha falar com cada um de nós, venha, que o Senhor possa me usar em espírito e em verdade, que as palavras que venham sair dos meus lábios não sejam de mim, mas sejam diretamente do Senhor, do seu altar, Deus. Que a igreja possa receber também, em espírito e em verdade, a cada palavra venha edificar a sua igreja e venha confortar o nosso coração e venha blindar a nossa mente, venha nos trazer paz e alegria. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Amém. Pode tomar o seu lugar, a igreja pode sentar, por favor. Aqui eu atrapalho muito ou não? Só um pouquinho, né? Atrapalha aqui, Serginho? Tá ruim aqui? Dá microfonia, dá? Não? Então, igreja, hoje é o Charles Bacelos que vai estar aqui ministrando para vocês. É gratificante, é honroso demais estar aqui em cima. É um desafio, mas é um desafio gostoso, é um frio na barriga toda vez que sobe aqui. E quem já teve a honra, o privilégio de estar aqui em cima ministrando, ou até mesmo na célula, sabe que é uma responsabilidade muito grande. Levar a palavra do Senhor precisa ter empenho, precisa ter dedicação, precisa ter postura. Sem essas coisas, se a gente não tiver um alinhamento com os céus, nem esteja aqui em cima e não esteja ministrando na vida de ninguém. Primeiramente, a gente precisa ser ministrado para ministrar para outras pessoas. Primeiramente, eu preciso ser moldado, preciso ser transformado para transformar outras pessoas. Não tem como eu transformar a vida de alguém se eu não tiver transformado, né? Amém? Nessa manhã, eu acredito que o Senhor vai me usar tremendamente. Nós temos uma palavra muito gostosa de falar. Nós temos, são capítulos, são uma leitura do livro de João que todos conhecem perfeitamente, mas ela é renovada todos os dias, né? A cada hora que a gente pega a Bíblia para ler, a gente tem um entendimento. Daqui a pouco o Senhor fala com a gente de uma forma diferente. E hoje Ele também vai falar de forma diferente. Ele vai falar para aqueles que precisam, aqueles que não precisam, aqueles que dão frutos, aqueles que não dão frutos, aqueles que dão muitos frutos. Ele fala conosco o tempo todo, amém? Tem um flyer, filhão? Pode pôr, por favor? Muito lindo esse flyer, gostei, hein? É o da Santa Ceia? Né? Vocês não querem ter trabalho não, né? Foi fácil isso aí, né? Pesquisou lá, Rússia? Amém. Eu sei que dá trabalho, Rússia, eu sei. Precisa de dedicação. E o que vocês mais fazem é isso, se dedicar à obra do Senhor.
nós vamos falar disso aí, ó, de uma árvore, de uma videira. Eu pedi para vocês estarem assim, o mais junto possível, que nós, no decorrer da palavra, vamos fazer um ato aqui bem legal, bem gostoso, para engrandecer o nome do Senhor. É uma árvore. Quem já viu uma videira? Quem já teve uma experiência na casa de um amigo? Pouca gente, né? Eu acredito que essa árvore ela costuma dar mais para uma área mais fria, né? No Rio Grande do Sul, na parte sul lá, que é uma área mais fria. Acho que é onde ela predomina mais. Aqui também nós temos. Eu, quando era bem jovem, eu já tive a experiência de ir na casa de uma pessoa que tinha, né? E ela geralmente ela dá os seus galhos, os seus ramos na parte do alto, né? Não que ela dê na parte do alto, é porque a gente prende ela lá em cima e ela vai ramificando, ela vai se espalhando, né? E quanto mais nutriente essa árvore recebe, mais ela se espalha, mais ramos ela vai dar. Assim também somos nós como igreja. Cada vez que a gente recebe mais nutrientes, que o Senhor fala com a gente, cada vez que a gente busca mais, são nutrientes que nós recebemos e a gente frutifica e se expande cada vez mais, né? E eu tive uma experiência de ter visto na casa, e eu achava impressionante, né? Assim, quando a gente é criança, ou seus 14, 15 anos, a gente acha muito legal você ver um cacho de uva, né? Cara, que legal, e você fica doido para comer aquela uva, né? Você fica ali orando para o Senhor para essa uva crescer. E às vezes tem uma decepção. No meu caso foi uma decepcionante, porque eu ficava indo na casa dele, era um amigo do meu pai, e eu ia na casa dele só para ver a uva. Meu pai ia lá visitar ele, eu ia junto, e aí eu olhava, aquele cachinho tá lá do mesmo jeito. Aí voltava daqui a 15 dias, a uva ainda estava pequenininha. Falei, gente, nunca dá hora de eu comer essa uva, nunca chega a hora dessa uva crescer. E ela não crescia. Passou tempos e tempos e ela não crescia. Foi decepcionante, fiquei tanto tempo vindo aqui, não consegui pegar uma uvinha para chupar, né? Para usufruir. Então, acredito que aquela árvore ela não estava sendo bem nutrida, né? Não estavam adubando ela direito, na maneira correta, ou aguando, alguma coisa. Ou até mesmo o tempo, né? De repente, muito calor, ela precisava de um cuidado maior. E, na verdade, ela precisava de um lavrador, né? Precisava alguém cuidar daquela planta, daquela árvore, para ela que dê frutos bons. E aí, falei, pai, puxa vida, tanto tempo que eu venho aqui, essa árvore não consegue sair disso. Não saía, cara. Mas eu sempre imaginei ver, nunca consegui ver, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de uma árvore dessa tá com um cacho bem grandão, como esse bonito que está aí, ó. Que você consiga pegar. Alguém já teve essa experiência de colher? Muito legal, né, cara? E aí nós vamos falar, e o Senhor vai falar através da gente, através dessa árvore, uma árvore frutífera, que vai trazer para a gente a maneira que nós precisamos ser, a maneira que nós precisamos comportar, o que nós precisamos fazer, e através de uma árvore ela vai falar sobre salvação, através de uma árvore ela vai falar sobre libertação, através de um pé, de uma videira, ela pode falar de maneiras diferentes para cada um de nós. Amém? A igreja está aí? Então, ele já começa dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Como eu falei, precisa de um lavrador, né? Ele está dizendo que é a videira verdadeira e o pai dele é o lavrador. Quando ele fala videira verdadeira, ele não está tentando trazer para a gente que existe uma videira falsa. Existe uma videira que é fake news. Existe uma videira verdadeira, existe uma videira que, através dela, pode nos alimentar, pode nos trazer vida. Não é na questão de existe uma falsa ou uma verdadeira. Ele é verdadeira, porque é através dele, é por ele, através das palavras que saem de cada versículo que a gente vai lendo, a gente é alimentado cada vez mais. Ele é a videira verdadeira. No versículo 2, ele continua dizendo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. E aqui nós vamos trabalhar com 3 tópicos só, bem simples. O primeiro é o que nós lemos, ele é não dar frutos. Não dar frutos. Se você estiver anotando, pode anotar aí. O primeiro vai ser não dar frutos.
O segundo, produz mais frutos. E o terceiro, produz muito frutos. E aí, conforme nós formos lendo, nós vamos diluindo essa palavra e vamos tendo um entendimento a cada leitura. Ele diz que não, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nós que precisamos entender que esse corta aqui, que ele está falando, não é um corte que ele vai te cortar e você vai perder a salvação, não tem jeito, você vai ser lançado no inferno. Não é isso. Não é essa maneira. Essa palavra que vem dizendo ele corta, vamos entender como ele levanta, ele salva, ele restaura. Porque como eu falei sobre a árvore, a videira, geralmente ela dá no alto quando ela está presa. Mas se você não prender ela vai ficar no chão. Ela vai ficar no chão, ela vai crescer no chão, mas no chão ela vai atrair poeira, ela vai ter lama. Então, quando a gente não está conectado na videira e não está no alto, a gente começa a cair, e aí nesse momento a gente começa a ficar nesse lamaçal. E a partir do momento que você está no lamaçal, você não produz fruto. E aí, talvez você fale assim, mas ele está falando que corta, pastor. Não, ele corta, mas aqui no início do versículo, ele está dizendo assim, todo ramo que estando em mim, o ramo ainda está conectado. Então ele vai ser cortado, mas ele não vai ser jogado fora. Ele não vai ser. Nós vamos ler no versículo 6 que ele vai dizendo que o ramo, não estando em mim, ele lança fora, mas o ramo está conectado. Ele só não está no alto, ele caiu. Teve um momento que ele ficou no lamaçal. Teve um momento de queda dele. E ele parou de produzir frutos. Então ele levanta, ele cuida, ele trata, né? Nós temos um tratamento com os levitas da casa do Senhor. É um cuidado. Eles não foram cortados, eles não foram lançados fora. Eles estão tendo um tratamento, um cuidado. Assim somos nós na igreja do Senhor. Nós precisamos o tempo todo de um tratamento. E quem é que faz esse tratamento? É você que está do lado do seu irmão. Esse ramo pode ter caído, ele pode estar no meio da poeira, ele pode estar no lamaçal. Mas se você pegar esse ramo, levantar ele, conectar ele novamente na videira, prender ele, e você, como um discípulo, como um ano de Timóteo, ele vai voltar a produzir frutos. Você é um discipulador de Cristo, você vai discipular o seu irmão, você vai prender ele novamente na videira. E se ele estiver preso, voltando a receber os nutrientes da árvore, que é a videira, ele vai voltar a produzir frutos. E nós vamos fazer a nossa parte, que é ser discipulador, como nós estamos no ano de Timóteo. E aí, ele continua dizendo, esse é o primeiro tópico, não dar fruto. E como eu falei, talvez esse ramo esteja sujo, esteja caído. Nosso papel é levantar e colocar ele novamente. Nos versículos lá embaixo, versículo 6, nós vamos entender essa questão de dar frutos ou não. E eu vou mostrar para vocês também, mais embaixo em Romanos, depois a gente vai ler também, que se nós estivermos conectados, podemos até ter caído, podemos ter uma queda, mas ainda estamos conectados. Nós temos salvação, nós temos uma nova chance. E esse Jesus que habita em mim e habita em vocês, ele é maravilhoso demais. Ele não ia pegar você e jogar fora assim dessa maneira. Ele vai te tratar novamente. A não ser se chegar a um ponto que você fala assim, não quero mais. E mesmo assim, ele vai atrás de você. Mesmo você falando, não quero mais, eu não sirvo mais, eu não quero saber de igreja, não quero. Mas ele ainda vai estar ali de braços abertos, te esperando. Ele vai estar de braços abertos, porque esse Deus é um Deus amoroso, ele não é um Deus que maltrata. Ele corrige, ele exorta, mas é para edificar a nossa vida, é para nos alimentar mais, é que nós possamos dar muito mais frutos ainda. E aqui por favor, coloca para mim, Mateus 21, 18. O que adianta estarmos conectados, começarmos a dar ramos, né? Não estamos produzindo frutos, mas estamos dando ramos, e esses ramos, nós temos o entendimento que o ramo, ele não segue sozinho. O
ramo, ele não sai um ramo da videira e ele vai sozinho, eu não quero saber de ninguém. O ramo, ele produz outros ramos. O ramo não só produz frutos. Eu sou um ramo e ao conectar com o outro irmão, ele vai produzir outro ramo e o outro vai estar conectado ao próximo, que vai produzir, e a partir daí ele vai produzir frutos. É o ideal, é o que precisa acontecer, produzir frutos. Mas pode ser que ele não esteja produzindo frutos. E aí ele não vai alcançar o objetivo. Não produzir frutos vai trazer folhas, você vai ficar uma árvore até bonita, com bastante flores, bastante flor, mas se alguém for lá perto de você, perto dessa árvore, vai observar que não existe fruto. E se não existe fruto, não existe vida. E se não existir vida, você não está conectado na videira. Mateus 21, 18. Acho que eu não ia nem ler, mas amém. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Pode deixar só no 18. Beleza, pula. Também vai ser útil. Encontrando uma videira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. É isso que as pessoas tentam verificar e achar em nós. Você é uma árvore frondosa, muito bonita, está cheio de folhas. As pessoas vão procurar alguma coisa em vocês, mas vocês não vão ter nada para oferecer. Você pode passar pela rua e falar assim, eu congrego a igreja Rehobote, eu tenho pastores maravilhosos, pastor Alexandre e pastora Bárbara, estão lá, são maravilhosos eles, uma igreja viva, mas eu faço parte, mas você está produzindo frutos? Ou é só uma aparência? Ou é só uma árvore bonita que vai estar lá na frente, lá, que as pessoas de longe vão ver, mas quando chegam perto, não existe uma frutificação na nossa vida. É isso que ele está dizendo para a gente. Precisamos frutificar, precisamos dar frutos, precisamos alimentar outras pessoas, precisamos ser como ramos, conectados uns aos outros e dando cada vez mais ramos, para que ele floresça e dê bons frutos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Eu sei que na parte da manhã é um pouquinho difícil, mas você é livre, tá? Você é livre para adorar, você pode dar glória a Deus, você não vai estar dando glória a Deus para quem está aqui em cima, mas sim para o Deus que está nos céus. Amém? Que Ele vai receber com bom e agrado. E aqui nós vamos dar continuidade. No versículo 2, ele ainda diz que ele diz no versículo 2 que todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais frutos. E aí nós passamos para o segundo tópico, produzir mais frutos. E aí ele já não corta, ele poda. Podar é o próprio Jesus vindo com a sua tesoura e tirando as nossas pontinhas, aqueles galhos que às vezes tentam ir para um lado errado, alguns costumes errados, algumas coisas que ainda não conseguimos nos livrar, e ele vem com a sua tesourinha santa e começa a nos podar. Às vezes dói, né? Às vezes é um pouquinho doloroso, porque a nossa carne grita muito, né? A nossa alma é levadia, ela tenta o tempo todo nos desviar da presença de Deus, e aí ele com essa tesoura, ele vai te cortando, ele vai dizendo para você, você não pertence mais a esse ambiente, você não pode andar mais nesses lugares, as músicas que você ouve, você não pode mais ouvir esse tipo de música, o ambiente que você frequenta não pode ser mais esse. Então é essa tesoura, essa poda que ele faz. E aí é um pouquinho doloroso, mas que nós possamos alcançar o objetivo. Que quando a gente poda uma árvore, a tendência dessa árvore é produzir mais frutos.
Se você deixar uma árvore lá com bastante folha, vamos botar que ela esteja muito suja, né? Porque ela começa a crescer desordenadamente, esses galhos não têm um controle, e aí ela começa a mandar nutrientes para algumas áreas que não é necessária. Somos nós. Se nós começarmos a criar nossos galhos para algumas áreas que não é necessária, ela vai estar desgastando, ela vai estar jogando fora um nutriente para um local que não tem serventia nenhuma. Então o Senhor vai cortando essas folhas, Ele vai podando vai podando essas folhas, esses galhos que crescem para um lado errado, para que a gente consiga produzir. E aí o nutriente vai ser direcionado para o local certo. Qual o nutriente correto? Alcançar vidas. Qual o nutriente correto? Levar uma palavra que engrandeça o nome do Senhor, trazer a salvação, trazer a luz a alguém, né? Ouvir músicas, somente louvores. Música que vai nos engrandecer em alguma coisa e glorificar o nome do Senhor. Então isso é a poda que o Senhor vai fazendo com cada um de nós. Tirando essas arestas, tirando esses galhos teimosos que às vezes tentam ir para alguns lugares que não podem estar mais. A partir do momento que eu estou conectado numa videira, que eu faço parte dessa videira, que eu sou um ramo, eu não posso somente crescer sozinho. Eu preciso estar conectado com a igreja. E se eu estiver conectado, eu preciso produzir frutos. Amém? E eu pesquisei um pouquinho sobre essa planta, essa videira, e nessa pesquisa eu verifiquei que ela consegue produzir frutos a partir do 3º ao 4º ano. Eu falei, interessante, como esse Jesus é lindo, né? Como ele usa uma planta, uma árvore, para falar com a igreja de uma forma sobrenatural. Eu falei, é exatamente isso. Quando a gente congrega, começa a frequentar uma igreja, amém? Assim que a gente entrou na Rehoboth, a gente vai ser tratado, né? A gente precisa sentar aí para ouvir a palavra, e a palavra começa a nos convencer, começa a nos tratar, começa a nos purificar, e a gente tem um tempo, né? A gente senta aí porque se você não conhece nada da palavra, você vai sentar e vai ouvir. Mas se você também veio de uma outra igreja, conhece, é o conhecedor da palavra, você também precisa honrar para quem está aqui. Você precisa, na verdade, precisamos ser servos, né? Precisamos sentar. E se você veio de um outro lugar, é porque você também precisa ser tratado de alguma coisa. Será que saímos de uma outra igreja para cá? Por qual motivo? Será que nós precisamos ser podados aqui nesse lugar? E essa planta vai dizer que ela demora de 3 a 4 anos para produzir frutos. Esse é o tempo que a gente precisa. Não vou dizer que você vai ter que ficar 3 anos, 4 anos sentado aí sem fazer a obra. Mas é a planta que faz isso. E ele usa uma árvore para tratar a nossa vida e nos trazer um conhecimento maior. E ela diz que, se ela for bem cultivada, se ela for bem tratada, ela pode produzir frutos até 100 anos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Então você que está aí com seus 40, 50 anos, você não é infrutífero, não. Você vai produzir muitos frutos ainda. Até os 100 anos você ainda vai estar produzindo frutos. E produz mesmo, gente. Eu ganhei um quadro que ontem eu olhei para ele, eu ia trazer, cara, e esqueci. Não está pendurado ainda, está lá no escritório que a gente tira um momento de estudo. Escritório não, um quarto de estudo, né? E aí, ontem eu olhei para ele e falei, cara, vou levar esse quadro lá para a igreja, que estou falando exatamente isso aí. Eu ganhei um quadro, e a Delmara também ganhou um quadro, que era uma árvore, que existia uma raiz bem profunda, e nela tem um tronco, e tem os ramos e as folhas. E aí a Rede Coral nos deu esse presente, e ela colocou na raiz Deus, Jesus e o Espírito Santo.
E o tronco, eles escreveram pastor Alexandre e pastora Bárbara. E junto com o pastor Alexandre e a pastora Bárbara tinha a tia Helena, que é a tia da Delmara, e a Renata, que é a prima da Delmara. E aí eu olho para, quando eu vi isso, falei, é isso aí, ó. Até 100 anos você vai produzir frutos. A tia Helena, quando eu falo tia Helena, é uma senhora. Quantos anos ela tem, Delmara? 80? 80 anos ela tem. É do manto, tá? É aquela do coquinho e do saião. Mas é uma mulher abençoadíssima. Foi através das orações dela que me alcançou. Através das orações dela que eu e a Delmara estamos aqui. Eu acredito muito nisso. E ela produziu frutos, e ela continua produzindo frutos, porque ela ora sem cessar. Você vai lá na casa dela, ela está lá. E é o seguinte, uma vez eu falei assim, tia Helena, para com isso. Eu morava lá ainda, né? Ela foi no portão, aí estava o pessoal lá, né? O pessoal com as árvores na mão lá. Sabe o que é, né? Com aquelas árvores na mão. Aí ela, sangue de Jesus tem poder. Já saiu marchando lá para frente. Falei, tia Helena, você vai para onde? Não, vou repreender agora em nome de Jesus. Está repreendido, esse lugar aqui é santo. Eu falei, tia Helena, sai desse portão. Aí ela ficava ali olhando pelo buraquinho. Tia Helena, sai daí, tia Helena. Ela abriu o portão e ia lá para o meio da rua. Ela estendia a mão para aqueles homens e falava, em nome de Jesus, vocês estão libertos agora em nome de Jesus. Toda maldição seja retirada agora na autoridade em nome de Jesus. E ela ficava ali, e os meninos ficavam olhando para ela assim, mas respeitavam. Porque ela não estava ali, só ela. Ela estava falando o nome do Eterno. Ela estava profetizando pela vida daqueles homens ali que estavam ali. Porque ela entende que ali não tem, se aquele caminho, se eles forem continuar para aquele caminho, não vai ter salvação. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso, até os 100 anos vamos produzir frutos. E ela edificou muito a nossa vida. E aquela foto, aquele quadro, é muito legal quando eu olho para aquilo ali. Parece que me dá força a cada dia mais. Então a gente precisa estar enraizado em Jesus. Temos um tronco, que é o nosso pastor, que vai estar aqui, é o anjo da igreja. E através desse nutriente que o próprio Deus entrega para ele tem nutriente suficiente para alimentar essa árvore. Agora basta saber se eu e você estamos dispostos a estar conectados nessa videira. Eu peço que sim. E ela também tem um detalhe aqui, o melhor período para dar frutos é de 8 a 25 anos. Não é que ela vai parar de dar frutos. Esse é o melhor período, de 8 a 25 anos. Quantos anos tem a tua igreja? Não sabe não, gente? 10 anos. Está dentro ou está fora desse? Então esse é o ano da totalidade. São os 10 anos. Esses 10 anos da Rehoboth, nós vamos produzir muitos frutos. Muitos ramos ainda vão ser conectados na videira. Através da minha vida e através da sua vida. São 8 anos que ela vai produzir mais frutos, até os 25 anos. Não vai parar nos 25, porque nós já lemos aqui que ela dá até 100 anos. Amém? Então, que o Senhor revigore as nossas forças, porque nós temos uma caminhada muito grande ainda pela frente. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Amém? O Senhor está falando através da minha vida com você? Amém. O Senhor já começou a falar através dos louvores que foi entoado. E quando a gente ouve uma igreja dedicada, querendo entregar ao melhor ao Senhor, louvor, vocês foram maravilhosos. Não precisa... a gente fala, dá um início ao louvor aqui, vocês continuam. Isso é conexão. Isso é ramos conectados uns aos outros. Amém? Glória a Deus, a igreja está até lá atrás, está cheia. Muito bom, cara, muito legal. Maravilhoso. E aqui nós estamos chegando na metade da pregação e nós vamos falar agora do terceiro tópico. Produz muito fruto. Nós, como produzimos muito frutos,
o Senhor agrada ao Senhor, agrada aos olhos do Senhor. E ele pergunta para mim e para você nessa manhã: quem aqui está produzindo muito frutos? Quem está produzindo muito frutos? Gente, pouca gente, tá? E nós lemos aqui, deixa eu ver qual foi o versículo. Versículo 6? Não, versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória, grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando nós damos grandes frutos, uma quantidade grande de frutos, nós glorificamos o nome do Senhor e nós mostramos: eu sou discípulo do Senhor, porque eu produzo muitos frutos. Mas você que ainda não está produzindo muitos frutos, você não foi jogado fora ainda. Essa manhã é a manhã de você reconectar novamente, se você ainda não está, porque não tem como produzir frutos se não estiver conectado. E quando eu falei para vocês ficarem sentados, mais próximos uns aos outros, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: conecta aí com o seu irmão ao lado. Seria interessante se o pastor Alexandre estivesse aqui. Conecta aí, você ou teu irmão, com o seu braço mesmo. Conecta assim, ó, como se fosse um ramo. Mas não deixa ninguém de fora, não. Conecta com o irmão da frente também, ó. Porque a videira, quando ela começa a dar os seus ramos, ela se entrelaça, ela não fica só numa direção, ela vai para um lado, para o outro. Aqui, ó, o Fabrício está sozinho aqui. Cadê o ramo conectado no Fabrício? E o ramo aqui da frente, não está conectado não? Coloca um, bota a mão para trás, um conectando no outro, como se fosse uma teia de aranha. Não pode ficar ninguém de fora, ninguém pode ficar desconectado. É isso que o Senhor tem trazido para a gente, que está trazendo para a gente nessa manhã. Uma conexão sobrenatural, porque se eu estou conectado e o irmão está um pouquinho desprivilegiado, está começando a cair, eu conecto nele e aquele alimento, aquele nutriente que eu tenho, eu consigo passar para ele também. Nessa manhã o Senhor está tratando cada um de nós. Eu vou ser frutífero. Eu vou frutificar, eu vou dar muito fruto. Por algum momento, por alguma ocasião, por algum deslize da minha vida, eu parei de produzir, mas o Senhor está nos conectando novamente a Ele. Se estivermos conectados ao tronco, que está recebendo nutrientes da raiz, nós vamos produzir muitos frutos. Nós não vamos ser somente uma árvore frondosa com bastante flores. As pessoas vão olhar para a gente e vão ver: dali eu consigo tirar nutrientes. É essa pessoa que eu preciso estar perto. Assim, não é só aqui na igreja, é na sua casa, é na rua, é no trem, é no ônibus, é no seu trabalho. Aonde você estiver, você precisa levar a palavra do Senhor. Quando você leva a palavra de Deus, você está frutificando outras vidas. Talvez aquela pessoa que você nem imagina o que ele está passando, mas quando você leva uma palavra, talvez você nem alcance essa vida naquele momento, mas uma semente foi plantada. E o Senhor se agrada de você, porque você está frutificando. Só em você levar a palavra para aquele homem ou aquela mulher, você está frutificando na vida dele. E com isso você está agradando ao Senhor. Amém? Sejam frutíferos. Amém? E aqui nós vamos entender melhor, quando ele diz aqui: quem não permanece em mim e é jogado fora, é como ramo imprestável. Ele seca, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. A diferença do versículo 6 para o versículo 2. O versículo 2 ele está dizendo que ele está conectado. Alguém trouxe uma palavra para essa pessoa que ofendeu ele demais, e a gente tem que tomar muito cuidado, que isso pode acontecer aqui dentro da igreja.
Uma palavra lançada sobre a vida de uma outra pessoa, você pode afastar essa pessoa e pode desconectar ele da videira. Então preste atenção, tome muito cuidado com o que você vai falar e principalmente com a maneira e o jeito que você trata as pessoas. E aqui ele está dizendo que ele foi retirado, mas como eu falei para vocês no início, ele não joga fora. Mesmo se você saiu, ele vai estar de braços abertos te esperando, né? E nós vamos ler e vamos entender isso melhor. E o que nós entendemos do ramos? O ramo, ele tem dois propósitos, pelo que nós lemos aqui. Ele produz fruto ou fogo. Então não tem meio termo. Ou eu vou produzir frutos, ou é fogo. Ou é fruto, ou é fogo. Não tem outro caminho. Que nessa manhã nós possamos produzir frutos, para que não sejamos jogados ao fogo. O cristão demonstra a frutificação quando ganha vidas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Nós estamos alcançando vidas lá no encontro com Deus. Aquelas pessoas que estão passando lá, algumas podem até já estar consolidadas, mas eu acredito que tenha muitas pessoas lá que ainda não conheciam Jesus, ainda não estavam conectados, mas a partir daquele encontro, quando eles saírem de lá, eles vão sair totalmente conectados. E eu falei para eles, eles podem estar conectados, mas na segunda-feira é que vai vir a prova dele, como é também sobre a nossa vida, né? Quem passou no encontro sabe que é assim. E aí qual é a nossa função como igreja? Abraçar essas pessoas que estão vindo. Estar conectadas com eles, que eles vão sair de lá com um amor tremendo no seu coração, vão sair de lá vibrando, né? E a gente sabe como que é quando sai do encontro. Você passa pela rua, você olha para o poste e você fica pregando para o poste. Passa pela árvore, você fica pregando para a árvore. Até para o cachorro, você fica assim, né? Porque você recebeu tanto, né? Tanto nutriente naquele lugar, que você quer distribuir. Mas se a gente não estiver conectado com essas pessoas que estão recebendo agora a primeira nutrição, vamos botar a sua papinha, né? Lá no encontro com Deus, essas pessoas podem correr o risco de desconectar e passar a ficar no lamaçal novamente e parar de produzir frutos. Lindão, coloca para mim Gálatas 5:19. E aí, se você desconectar e começar a andar nesse lamaçal, com poeira, com lama, você não produz frutos. E se você não produz fruto, acontece isso aqui, ó. Gálatas 5:19. Quando seguem os desejos naturais humanos, os nossos desejos da carne nossa, os resultados são extremamente claros. Está aqui, ó: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica dessas coisas não herdarão o reino do céu. A importância de nós estarmos conectados. Se você está conectado, essas coisas do mundo não vai te alcançar. Se estivermos recebendo esse nutriente que sai desse altar, você não vai correr esse risco aqui. E mesmo que se algum motivo você se desprenda lá de cima da videira, começou a cair, vai ter alguém do teu lado, como nós fizemos aí, para te levantar novamente. Mas a partir do momento que estivermos conectados na videira, o Espírito Santo nos conduz. E lá em Gálatas 5:22, olha o que ele diz aí. Eu gostaria que a igreja lesse isso comigo. Quando você está conectado, olha o que você produz. Mas o Espírito produz esses frutos. Amém? Não, peraí. Vamos lá no início, porque a igreja não chegou ainda. A Reubot vai começar agora. Coloca de novo aí, filho. Mas o Espírito produz esses frutos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Amém? Esses requisitos aí que foram falados, vocês têm ele? Se não tiver, tem que buscar, porque ele vai nos entregar. Eu só tenho um, mas eu preciso alcançar os outros. Eu só tenho 3, mas eu preciso alcançar os outros. Nós só vamos estar completos, a totalidade, se nós alcançarmos tudo isso aqui. É difícil? É muito difícil, né? Mas não é impossível. E aí Deus vai nos tratando de uma forma diferente. Eu não sou muito manso, eu não tenho essa mansidão. Aí o Senhor nos trata, fazendo o quê? Colocando um gadareno perto de você. Aquele cara que te perturba tanto, é esse que ele vai colocar, porque você só vai criar mansidão se você tiver essa prova. O que adianta? Você não tem a mansidão, aí ele coloca uma outra pessoa mansa do teu lado? Não vai movimentar nada na sua vida. Amém? Precisamos buscar todos os dias o Espírito Santo de Deus, e a partir daí o Espírito Santo vai nos fornecer essa bondade, essa fidelidade, essa mansidão, o domínio próprio, a paz, a paciência e o amor, que é o principal. Se tivermos o amor no coração, as outras coisas vão ser mais fáceis de alcançar. Se tivermos essa bondade, essa fidelidade, vai ser muito mais fácil caminharmos. Se recebermos da seiva e estiver conectado, nos nossos ramos dará bons frutos. Com isso temos a marca que somos discípulos de Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, precisa estar conectado. Para ser discípulo de Jesus, precisa ser um desses ramos. Amém? Nós já estamos caminhando para o final. Romanos 11. Esse aqui é tremendo, vai falar demais comigo e com você. Romanos 11, 17, capítulo 11, versículo 17. E aqui vamos esclarecer o início da pregação lá, quando eu falei com vocês sobre a poda, sobre o corte. Olha o que o Senhor vem falar para a gente aqui, ó. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma videira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Vocês que eram gentios, que eram incrédulos, não acreditavam na palavra do Senhor, não reconheciam Ele como Salvador da sua vida, vocês foram enxertados novamente. E o que é ser enxertados novamente? Não sei se já tiveram essa experiência ou já viram alguma reportagem sobre isso. A pessoa pega uma árvore que já está dando fruto, ele tira, ele corta ali um pedaço dessa árvore ali, eu não sei exatamente como é que faz, mas tem a maneira certa para fazer, e ele enxerta numa outra árvore que está crescendo, porque essa árvore que está crescendo, ela vai demorar um pouquinho para dar fruto. Nós já lemos também sobre isso. Ela vai demorar um pouquinho, mas se eu enxertar essa árvore que já estava dando fruto nela e deixar ali, esse ramo que vai sendo enxertado aí, ele vai produzir frutos logo de início. Ele vai receber a seiva verdadeira de Deus logo do início, e ele vai começar a produzir frutos logo no início. Nos seus primeiros anos, congregando e na presença do Senhor, ele vai produzir frutos. Não sei se vocês já viram, umas árvorezinhas desse tamanhozinho já com frutos. Alguém já viu? Pensei que tinha ido embora. É árvorezinha pequena, se vocês não viram, procurem ver. Uma mangueira dessa altura, lotada de manga, ela chega a ficar arriada no chão. Eu já tive essa oportunidade de ver, porque os meus avós eram do interior, então eu tive o privilégio. O Marcos Vinícius não teve, pena, coitado, né? Não teve esse privilégio de estar
em contato com a terra, em contato com a natureza, assim. Hoje em dia a gente vive o tempo todo no celular, né? Tem gente que só conhece árvore pela imagem do celular. Daqui a pouco a gente não vai saber nem o que é raiz mais, porque só vê celular, só vê WhatsApp, só vê rede social. E aí, quando eu frequentava a casa dos meus avós, eu via aquela mangueira lotada. Poxa, avô, por que essa mangueira tão pequena já está produzindo frutos? É porque ela foi enxertada. Quando a gente está produzindo fruto, enxerta na vida de outra pessoa, alimenta outra pessoa, essa pessoa vai produzir frutos rápido. Essa seiva que existe em mim e em você vai passar para essa pessoa e essa pessoa vai frutificar. Ah, mas ela não tem jeito. Olha aí. Top, né? Essa mídia é demais, olha aí. É isso aí, ó. Ele foi enxertado lá. Pegou um galhozinho, coloca ali, e eu já vi que eles às vezes aí passa aquele insufilme, não, é plástico filme, né? Acho que é esse o nome. Passa ali para que ele fique conectado ali, para nenhum vento, nada tirar ali, mas ele começa a receber um nutriente daquela árvore ali, olha lá. Olha aí, que isso, essa mídia. Você pode aplaudir o Senhor por eles ali, cara? Isso aí é estar conectado. Isso aí é estar conectado. A palavra está saindo do altar e eles estão ligados ali. Amém? Olha lá, já começou a dar flores. É porque ele foi conectado em uma árvore que já estava produzindo frutos. E vai ser isso que vai acontecer. E aqui, obrigado, tá, lindão? Nós vamos continuar aqui a palavra no versículo 18. Então, ele está dizendo que Israel o rejeitou e nós que somos pecadores, nós fomos resgatados e fomos enxertados novamente. Não foi só comigo, foi com você também. E se existe alguém na família de vocês que ainda não está enxertado, ele vai ser enxertado novamente. Só depende de mim e de você. Quais são os frutos que nós estamos dando? Quais são os nutrientes que nós estamos passando para a nossa casa? Versículo 18. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Nós fomos enxertados, não vai ser por isso que nós vamos nos orgulhar disso, que nós precisamos entender todos os dias. Não é o ramo que produz nutrientes, é a raiz que produz nutrientes. Então, se eu fui alcançado, eu não preciso me orgulhar, levantar o meu nariz. Eu sou o santo dos santos. Eu fui enxertado novamente. Você se vira. Você procura lá, porque eu estou no outro nível, estou no outro patamar. Não é isso que ele quer. Ele diz que quem produz a seiva, o alimento nutritivo, é a raiz, não somos nós. No 19, talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade. Mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. Esses ramos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali porque creram. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Lembre-se, todos os dias, nós só fomos enxertados ali porque nós cremos na palavra do Senhor. Esses foram cortados porque eles pararam de crer. Eles desconectaram, então eles foram realmente cortados. E o Senhor está nos entregando uma oportunidade tremenda nessa manhã. De não nos orgulharmos do que Ele nos entregou e retribuir aqueles que ainda não têm isso. Aqueles que ainda não têm esse nutriente, que nós possamos passar a cada dia essa essência maravilhosa que o Senhor nos entregou. Ele diz, é verdade, mas lembre-se que esses ramos só foram cortados porque não creram. 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Esse Deus é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele também nos exorta, Ele nos poda. Versículo 22. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo, é severo com os que lhe obedecem,
mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar na sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Entende como que a gente precisa todos os dias buscar ao Senhor? Porque se a gente se desconectar por algum momento, começou a não ir à célula, não vou nessa quinta, estou um pouco cansado, aí na outra célula vai, mas aí já não vai no culto, fala, fui na célula, não vou no culto, ou fui no culto, não fui na célula. Começou a parar de crer naquele Salvador que te tirou do lamaçal. Começou a parar de crer naquele que te alimentou no tempo que você precisava mais de alimento. Através da vida de outras pessoas também esse nutriente chegou até você. E ele diz, observem como Deus é bondoso. É bondoso com aquele que agrada ao nome do Senhor. Mas ele poda, ele corta aqueles que desobedecem os seus mandamentos. No 23, esse povo de Israel, e se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Olha o que eu falei aqui. Se esse povo que abandonou voltar a crer novamente, ele é capaz de enxertar novamente esse povo. Se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade será enxertado novamente, pois Deus tem o poder de enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, um ramo cortado da oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-lo na sua árvore cultivada, será ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais que de volta na árvore a qual eles fazem parte. Lembra quando eu falei? Ele pode cortar, você pode se afastar, mas ele vai estar de braços abertos para te esperar, para te receber novamente. Você foi cortado, mas ele tem o poder e a autoridade de te enxertar novamente. Esse versículo está falando para mim, está falando para aqueles que ainda não reconhecem o Senhor como Salvador, aqueles que em algum momento se desconectou, se desprendeu, se desviou por algum motivo, e nessa manhã é a manhã de restauração, é a manhã de se conectar novamente e receber desse nutriente que o Senhor nos entrega todos os dias. Ele tem poder e autoridade de nos conectar novamente. Esse Deus é bondoso demais, ele não te joga fora. Quem vai nos lançar no inferno? Somos nós mesmos. Ele vai estar ali, com os braços abertos, te esperando. A hora que você passar a enxergar novamente que Ele é o Salvador da sua vida, que o nutriente dele não pode sair, Ele vai te esperar ali, filho. Vem aqui na frente. Vem aqui se conectar novamente. Vem aqui, eu preciso que você esteja conectado em mim para eu te nutrir novamente. O que nós precisamos entender é que sem essa nutrição nós não somos nada. E ele diz aqui num dos versículos, se vocês não estiverem conectados a mim, vocês não são nada, vocês não servem para nada. Se nós cremos realmente que Ele é o Salvador, que Ele é o que nos alimenta, precisamos estar conectados. Nós somos colocados em Cristo, é preciso permanecer nele. Para isso precisamos cultivar um relacionamento com o Pai. É diário, é o tempo todo. Eu preciso estar conectado mentalmente, espiritualmente. Aonde eu estiver, eu preciso estar orando, eu preciso estar buscando, eu preciso estar falando com o Pai. É o tempo todo, eu não posso me desligar um momento, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual, e se você desconectar, você vai ser um alvo fácil, uma presa fácil. E se você estiver conectado, você vai passar uma imagem de Cristo para outra pessoa. E olha o que diz aqui em Atos, versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 13.
Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Como que esses homens da lei reconheceram que Pedro e João estavam com Jesus, estiveram com Jesus? Boa, Vera, isso aí. No próprio versículo ele está dizendo, homens comuns, sem instrução religiosa formal. Então eles não tinham uma instrução religiosa, eles não tinham ainda um ensinamento. Talvez não sabiam nem abrir a boca para falar a palavra de Deus. Mas o comportamento, as atitudes, a postura dele, as pessoas olharam e viram, esse homem anda com Jesus. A coragem que ele tinha de levar o evangelho, ele não se curvou a esses homens. Então assim, às vezes você não precisa abrir nem a sua boca. Para você converter algumas pessoas, você não precisa abrir nem a sua boca. É necessário ter instrução? Sim. É necessário ter um conhecimento? Sim. Mas a sua postura, as suas atitudes vão converter vidas que vocês nem imaginam. Por que eu falo postura e atitude? Porque é isso, as pessoas vão olhar para a gente. As pessoas vão olhar para vocês, o seu vizinho vai estar te olhando 24 horas. Na hora que você coloca a sua Bíblia na mão e sai de casa, ele está te observando. Mas ele te observa quando você não está na igreja, ele te observa quando você está no ônibus, ele te observa quando você está conversando, ele te observa quais são os seus gestos, a sua fala, o seu posicionamento, a sua postura. Ele observa o tempo todo. E aí essas atitudes que você vai demonstrar para ele, você vai alcançar essa vida. No início é assim, vão apontar. Eu quero ver até onde vai. Daqui a pouco acaba esse fogo. Daqui a pouco se encerra. Isso é fogo de palha. Daqui a pouco acaba, vai queimar e vai acabar. Mas a palavra do Senhor diz que o fogo arderá sobre o altar e nunca se apagará. Nós cantamos isso aqui, ó. Esse fogo nunca vai se apagar. Só depende de mim e de você. A sua postura, as suas atitudes, o seu relacionamento com Deus, as pessoas vão olhar para vocês diferente. Como esses homens conhecedores da lei olharam para Pedro e João. Eles observaram, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram só por isso, gente. As atitudes, as palavras. Amém? Quando permanecemos em Cristo, é a maneira que, como vivemos, acaba externando o nosso relacionamento com Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 46. Não, pula, não, Lucas não, precisa botar Lucas não. Uma observação, anota aí, ó. A frutificação em nossa vida, tem o objetivo de agradar e glorificar a Deus. Não se vanglorie com as coisas que Deus lhe deu. Deus rejeita os soberbos e dá graças aos humildes. E já terminando, anotaram aí? Não? A frutificação em nossa vida tem o objetivo de agradar e glorificar a Deus. Amém? Terminando, nós vamos falar aqui sobre os Salmos, capítulo 1, versículo 3. Amém? É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera, mas não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo,
mas o caminho dos ímpios, ele o leva à destruição. Isso que o Senhor quis falar conosco nessa manhã. Precisamos estar à beira do riacho, é onde vai ter nutrientes, à beira das águas. Nesse encontro, novamente eu voltei a ministrar a ministração do Deus faz no encontro, né, e todos sabem como é gostosa aquela mensagem, e exatamente fala isso sobre a água da vida, né? Essa água que nos traz nutrientes, nos traz vontade de viver, nos traz vida, e ela precisa fluir de dentro para fora. Ela precisa fluir de dentro para fora. E como que isso acontece? Com a nossa busca, a nossa intensidade, nosso relacionamento com o Pai. Isso que faz essa água brotar sem parar, sem cessar. Se pararmos de buscar, essa água seca. Mas ela seca até o momento de você buscar ele novamente. Não como a água de uma cachoeira, uma água que você faz um poço, que nós estamos, graças a Deus, o poço ficou pronto lá, tá, gente? Nosso poço, não sei se vocês já viram as filmagens aí, deve ter visto, né? Cara, mas é muita água que está saindo de lá. Acho que o próprio Deus está lá embaixo jogando aquela água sem cessar para cima. É uma água potável, cara, que nós encontramos lá. O pastor Sérgio até bebeu, né? O cara foi lá, botou o copinho lá, ele falou assim, água natural, água potável mesmo, e cristalina, ela já está saindo ali limpa. É isso que Deus faz na nossa vida, Ele faz jorrar uma água, mas uma água limpa. Não é uma água impura, é uma fonte que jorra sem cessar. É maravilhoso estar na presença de Deus. E nós encerramos aqui essa ministração. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais, que nós possamos estar conectados. Nós falamos o tempo todo sobre isso, conectados, conectados, conectados. Conectados, nós não permitimos que Satanás nos alcance. Conectados, nós não damos chance, não damos sopa para o azar de algum motivo, algum problema familiar, um problema no seu trabalho, que você tenha uma queda ou um deslize. É conectado como igreja, como um só corpo. Temos o nosso Deus como cabeça da igreja, nós somos o corpo. E Ele vai nos nutrir todos os dias. Basta estar conectado. Amém? Pode ficar de pé no seu lugar, você pode aplaudir ao Senhor pela essa palavra? Pode ser melhor? Aleluia. Põe o louvor. Nós vamos estar adorando aqui. Nós encerramos, graças a Deus. O Senhor falou comigo, falou com a igreja. Espero que o Espírito Santo tenha tocado de uma maneira sobrenatural no coração de cada um. Eu acredito que através dessa ministração algumas mentes possam ter sido libertas nessa manhã. Aqueles que não tinham o desejo de servir, de estar conectado, possam voltar a sentir esse desejo. Através de uma árvore, de uma planta, nós recebemos muito de Deus. E foi direcionamentos de várias maneiras, né? Ele nos tratou aqui de formas diferentes. Cada um recebeu o alimento, o nutriente que necessitava. Talvez, como a gente falou dos frutos, talvez eu não tinha uma mansidão e o Senhor falou comigo nessa manhã. Talvez eu não tinha esse amor que Ele nos entregou e Ele implantou novamente. Nós vamos nos conectar novamente para ter esse amor. Talvez eu não tenha tanto domínio próprio e o Senhor falou comigo também nessa manhã. Nós vamos estar